Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior: tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade: o design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Agora, com vocês, a palestra do empreendedor e mentor, presidente da holding DTS Group, criador do Nitro 10X e fundador da comunidade Freedom, Piero Tavolazzi. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse congresso sobrenatural chamado Summit Êxito do Empreendedorismo 2021. O maior congresso de empreendedorismo, marketing digital e inovação do Brasil. É com muito prazer que eu te recebo hoje aqui. Muito prazer, sou Piero Tavolazzi. O meu papel hoje com vocês aqui é entregar um conteúdo voltado ao seu crescimento espiritual dentro do empreendedorismo. Entenda uma coisa: a base para o crescimento espiritual, a base para o crescimento empresarial, eu vou te entregar ela toda durante esses 40 minutos que eu tenho aqui junto com vocês. E eu tenho certeza que esses 40 minutos vão ser... Eu me comprometo a entregar 100% de mim para você. E eu preciso do seu comprometimento comigo. Eu posso contar com 100% de vocês, 100% da energia de vocês, 100% do seu foco junto comigo aqui. Eu vou precisar de duas coisas só, somente duas coisas. Eu preciso que você mantenha do seu lado um copo de água para que você alimente o seu corpo de uma forma sobrenatural. Por quê? Nosso cérebro e nosso corpo, mais de 80% dele é feito de água, para que você não se canse. Eu sei que você está vindo de uma bateria de palestras aqui nesse congresso. Eu sei que você já assistiu uma série de conteúdos, uma série de palestras aqui extraordinárias. Então, um copo de água, e eu preciso que você tenha em mãos aí um bloquinho de anotações com uma caneta. Por quê? Eu vou entregar para vocês 7 chaves para que você possa governar nessa nova jornada. Você vai terminar 2021 como você nunca terminou antes, e mais do que isso, você vai se preparar para 2022 de uma forma única. Por que de uma forma única? O conteúdo que eu vou te trazer hoje aqui é um conteúdo que não é normal, não é comum. Você não vai encontrar em livrarias, você não vai encontrar aí em outros eventos, você não vai encontrar em nenhum congresso alguém trazendo para você ferramentas para que você possa despertar espiritualmente falando, para que você possa governar no empreendedorismo, certo? Piero, mas quem é você? Alguns de vocês provavelmente já me conhecem, outros ainda não me conhecem. Eu quero me apresentar para vocês durante 5 minutos só, para que eu possa entrar de cabeça nesse conteúdo, para que você possa entender toda a nossa dinâmica aqui, como vai funcionar, certo? Eu vou trazer para vocês 7 chaves
da sua realidade, da sua identidade espiritual, a realidade, a verdade espiritual sobre você. Todo o restante que você aprendeu até hoje sobre identidade, você vai deixar de lado. Você vai entender hoje as 7 realidades para que você possa implementar na sua vida a partir de hoje. Piero, da onde você veio? Presta bem atenção, até os meus 7 anos de idade, eu me lembro pouquíssimos momentos que eu estive com o meu pai. Por quê? Meu pai ficou 7 anos trancado num quarto com depressão e síndrome do pânico. Minha mãe sustentava a minha casa e a minha irmã. Na verdade, era eu e minha irmã, somente 2 irmãos. O que a minha mãe fazia? Ela cuidava de nós. E naquele momento, os meus avós davam cestas básicas, a minha mãe gerenciava toda a casa, minha mãe governava toda a família e tinha que cuidar também do meu pai. Durante os 7 anos, eu me lembro de um único momento em que eu saí da minha casa com meu pai. Os outros momentos eram sempre dentro de casa, sempre dentro do quarto, sempre ali fechado, trancado. Então, aquele momento eu me lembro como se fosse hoje, eu indo comprar pão na padaria, uma bicicletinha Caloi azul desse tamanho que eu tinha. E foi o momento, acho que o momento mais feliz da minha vida, aquele momento, até os 7 anos de idade. Eu me lembro que era um domingo, o tempo estava um pouco chuvoso e a gente estava nublado, ia chover, ainda não tinha chovido, estava um pouco nublado e a gente foi na padaria tomar café da manhã, foi a coisa mais extraordinária da minha vida. Só que entenda uma coisa, entenda isso, quando você é criança, você quer o amor dos pais, você quer ser amado pelos pais, você quer ser aceito pelos seus pais, você não entende muitas coisas. Então, para você, pouco importa o presente. Para você, pouco importa. Para você, o que você mais valoriza nesse momento é você estar perto dos teus pais, é você receber o amor de um pai, é você receber o amor de uma mãe. E talvez você que está me assistindo aqui agora, você não teve o privilégio de receber um abraço do seu pai. Talvez você tenha sido criado pelos teus avós, talvez por um pai adotivo, uma mãe adotiva, talvez você tenha sido abandonado pelos teus pais, talvez você tenha tido alguma experiência não tão boa com o teu pai, talvez o teu pai tenha de alguma maneira, colocado palavras para você que não te empoderaram, mas mais do que isso, palavras do tipo, você não vai dar em nada, você não presta, você não vale nada. Só que entenda uma coisa, existe um pai normal e existe um pai sobrenatural. E essas 7 identidades, essas 7 realidades que eu vou trazer para você aqui hoje, da identidade do homem, ela vai despertar em você hoje um super-homem, uma super-mulher. Vai despertar em você hoje alguém que não vai parar. Você não vai parar, você vai se tornar uma pessoa imparável. Por quê? Porque quando você se torna imparável, você precisa entender que existem ferramentas para que você acesse isso. Só que a única maneira de eu me tornar imparável é eu alimentando o meu espírito. Eu criar um homem e uma mulher de fé forte. Certo? Então, dos 7 para 8 anos de idade, a gente acabou se mudando para Caraguatatuba. Morei ali em Caraguatatuba durante os meus próximos 10 anos praticamente. E quando a gente se mudou para Caraguá, quando eu fui voltar para São Paulo, eu voltei para um único objetivo, mudar a vida dos meus pais. Dar para os meus pais uma vida que eles nunca tiveram. Dar para os meus pais uma vida que eles nunca puderam ter. Então eu vim para São Paulo com uma malinha nas costas, vim morar de favor na casa de uma amiga junto com um amigo. Ela colocou 2 colchões no chão ali pra gente, num quarto, e a gente morou ali durante 3 anos. 3 anos. Eu me lembro que era na Lapa, na rua Afonso Sardinha. Na frente desse apartamento, gente, tinha um sistema chamado Bom Prato. Não sei quem conhece aqui o Bom Prato. Alguém conhece o Bom Prato aqui? O Bom Prato, para quem não conhece, é um sistema do governo de São Paulo, onde você paga R$1 e você senta ali para almoçar. Então, se você chegar no Bom Prato às 11h30 da manhã, você não consegue almoçar. Então, eu tinha que entrar na fila às 10h30 da manhã, que tem um número contado de pessoas para almoçar ali naquele lugar, e eu sentava ali ao lado de mendigos e andarilhos. Mas, deixa eu te dizer uma coisa. Você nunca pode desprezar os pequenos começos, porque os pequenos começos e o momento em que você desperta para algo novo realmente o que vai te trazer história, é o que vai deixar a sua história grandiosa, é o que vai fazer de você um homem grandioso, uma mulher grandiosa. E aqueles 3 anos ali para mim foram 3 anos de muito aprendizado. Só que chegou um dia em que eu me revoltei com aquela situação. Chegou um dia em que eu falei, chega dessa vida. Chegou um dia que eu olhei para o lado e falei assim, eu não sou um desses caras aqui. O que eu estou fazendo nesse lugar? O que está acontecendo comigo? Eu vim aqui para buscar uma vida, eu vim aqui para mudar a vida dos meus pais, e eu não estou conseguindo mudar nem a minha própria vida. Como é que eu vou conseguir mudar a vida dos meus pais? O que está acontecendo comigo? E eu me lembro até hoje que eu comecei a comer e eu não consegui mais olhar para o lado, eu comecei a chorar comendo naquele prato. E eu me lembro o cardápio que tinha naquele dia. Tinha purê de batata, tinha frango, e tinha maçã de sobremesa.
Eu me lembro que eu comecei a chorar ali e eu larguei o prato e saí daquele lugar. E quando eu saí daquele lugar, eu me lembro que eu andei 2 quarteirões de maneira triste, pacato, de cabeça baixa. E eu olhei para o lado e eu vi que tinha uma pequena igrejinha. E eu quero que você entenda uma coisa agora. Esse conteúdo que eu vou trazer aqui para você hoje, esquece religião, esquece religiosidade. A espiritualidade não tem a ver com uma religião. A religião foi algo criado pelo homem, por isso que tem milhares de religiões espalhadas pelo mundo, com a intenção de aproximar o homem a Deus. Só que Deus nunca falou, você precisa de uma religião para você ter um contato e um relacionamento comigo. Então, o meu primeiro ponto de contato foi esse. E quando eu entrei naquele lugar, não tinha ninguém. Eu me lembro que eu ajoelhei na última fileira lá, tinha um banco de madeira, eu me ajoelhei ali, eu levantei as minhas 2 mãos, e naquele dia foi o primeiro dia que eu tive uma experiência espiritual sobrenatural. Foi o dia que eu tive algo novo que eu nunca havia sentido na minha vida. Eu falei assim, Pai, se você realmente existe nesse negócio, se você realmente existe nesse planeta Terra, se eu posso te chamar de Pai, porque eu não tive a presença de um pai muito na minha infância, se eu posso te chamar de Pai realmente, eu quero que você me abrace. E que a partir de hoje eu não quero mais seguir sozinho. Eu quero te convidar para ser o meu mentor, o meu pai, o meu sócio, e eu quero, a partir de hoje, seguir junto com você. E aonde quer que eu vá, aonde quer que eu estiver, eu vou falar que foi o Senhor que me sustentou. Mas mais do que isso, a partir de hoje, eu quero que você esteja comigo todos os dias. E todos os dias da minha vida, eu vou acordar, eu não vou me encontrar com ninguém, sem antes me encontrar com você. E essa foi a minha oração. E eu me lembro que a última frase que eu falei foi assim, a partir de hoje, é eu e você contra a rapa toda. E aquilo entrou como uma flecha dentro de mim. Eu saí daquele lugar empoderado. Eu entrei prostrado e saí de lá empoderado. Eu falei, caramba, o que está acontecendo? O que é esse sentimento que eu estou tendo dentro de mim? O que foi ativado dentro do Piero que eu nunca tinha sentido isso? O que foi plugado dentro de mim de forma única, que ninguém precisou me ensinar nada, ninguém precisou me passar nada, e eu recebo uma força sobrenatural? O que é esse negócio? Eu me lembro que eu saí dali, 10 dias depois, eu fui contratado por uma empresa de eventos, eu entrei naquela empresa como estagiário, fiquei 6 meses, fui promovido, com 1 ano fui promovido diretor, fiquei mais 4 anos naquela empresa e decidi sair para empreender, abrir o meu próprio negócio. Por quê? Porque eu tinha um sonho de trazer meus pais para São Paulo e dar uma vida sobrenatural para eles. Eu trabalhei em São Paulo de tudo que vocês possam imaginar, trabalhei como segurança, eu trabalhei comprando flores no Ceasa e vendendo em shopping centers. Eu trabalhei entregando um jornal na madrugada. Eu trabalhei em São Paulo como promotor de eventos, como barman, como cantor, até eu chegar nesse trabalho e a mulher me dar essa oportunidade realmente de estar ali trabalhando com eventos. Só que entenda, depois dos 4 anos que eu decidi sair para empreender, o meu único foco era trazer meus pais para São Paulo, é fazer a empresa prosperarem, é fazer a empresa crescer como nunca tinha crescido. Só que olha só que interessante. A primeira coisa que eu decidi, quando eu saí, eu me lembro que aqui vai a primeira chave para que você possa pegar, para que você possa entender. Entenda isso. Eu tinha um mentor lá dentro daquela empresa. Eu tinha um sócio daquela empresa que era para mim um mentor, um cara que me ensinou todas as coisas, que me ensinou marketing, vendas, que me ensinou comunicação, que me ensinou como se comportar em reuniões, que me ensinou a fazer coisas e negócios ali dentro. Só que quando eu decidi sair, a primeira pessoa que eu fui falar foi para ele. Eu falei assim, ó, eu tô saindo. Eu vim aqui te agradecer, eu vou sair daqui 6 meses dessa empresa, eu vou preparar alguém no meu lugar, um sucessor, porque eu quero empreender. O meu sonho é empreender, o meu sonho é trazer meus pais para São Paulo, e eu tô aqui há 4 anos, eu não vou conseguir realizar esse negócio, então eu preciso sair para empreender. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele levantou da mesa dele, eu estava sentado numa cadeira, tinha uma mesa aqui, e ele estava sentado aqui, ó, na frente, na cadeira da frente. Ele levantou da cadeira dele, ele veio até a minha cadeira, ele se abaixou assim comigo, assim. Ele falou assim, Piero, deixa eu te contar uma coisa. Você não tem capacidade nenhuma de empreender. Você é jovem demais. Você é muito novo para empreender. Eu não te dou 6 meses para você voltar aqui nessa empresa, para você me pedir emprego, porque lá fora a vida é muito difícil. Empreender é para poucos. Empreender não é para você. E eu me lembro que ele se levantou, sentou na cadeira dele. Aquele negócio tentou entrar no meu coração, mas na hora eu fechei meu coração e falei assim, não vai entrar nenhuma palavra maldita aqui dentro de mim. Não vai entrar nenhuma palavra que venha a ser contrária ao meu sonho. Não vai entrar nenhuma palavra que seja contrária realmente ao meu crescimento. Eu falei, você pode estar certo sobre o que você está falando, mas eu volto aqui nessa empresa somente para comprar o seu negócio. E eu me lembro que eu saí, fui embora.
E eu fui embora daquela empresa. Depois de 6 meses, quase 6 meses empreendendo, não tinha faturado nenhum centavo, não tinha faturado nada, absolutamente nada. Tocou meu telefone, era ele. Piero, vem almoçar comigo. Eu fui almoçar com ele. Como é que estão os negócios? Falei, tá bombando, tá top. Ele falou assim, eu sei que não tá bombando. Eu sei que você não tem nenhum cliente, eu sei que vocês não estão faturando ainda. Só que eu quero te fazer uma proposta, eu quero que você seja o meu sócio. Eu quero te dobrar o teu salário e eu quero que você esteja comigo nessa jornada e continue junto comigo na empresa. Aqui vem um ensinamento para vocês. O primeiro lá atrás, entenda, você não precisa da validação do homem se você já tem a validação de Deus. E nesse segundo ensinamento agora que eu vou passar para vocês, a urgência de qualquer pessoa não pode ser a sua urgência quando a sua decisão é uma decisão que vai aprisionar você, seja num trabalho, seja num relacionamento, seja lá no que for. Eu falei, eu preciso de 2 dias para pensar. Eu te dou a resposta. Ele falou, você é louco. Eu falei, não, eu preciso de 2 dias para pensar. Fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu fiz pela segunda vez aquilo que eu tinha feito lá atrás no Bom Prato. Lá atrás, quando eu entrei naquela igrejinha pequena. Ajoelhei na beira da minha cama e falei, pai, eis-me aqui de novo aqui com você. Eu preciso de uma resposta. Recebi uma proposta de emprego para voltar para aquela empresa, para ser sócio dessa vez, mas eu quero que você me responda. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu fiquei um tempo ali buscando, fiquei um tempo ali orando. E quando eu fui ler a palavra, veio exatamente assim, aquilo que eu te prometi, eu sou fiel para cumprir. Aquilo que eu falei que vai acontecer, eu sou fiel para cumprir. E aquilo foi um start dentro do meu coração. Eu peguei o telefone e falei, olha, não preciso de 2 dias, já resolvi minha vida, não vou voltar realmente, vou seguir minha jornada. Aqui foi o start, realmente, a virada de chave da minha vida, onde a empresa começou a prosperar, ganhamos muito dinheiro, prosperei de uma maneira sobrenatural, trouxe meus pais para São Paulo, dei uma vida extraordinária para eles, construí muitas coisas, construí riquezas, construí patrimônio, só que eu perdi algo. O que eu perdi? Eu perdi a prosperidade. Piero, como assim? Entenda, você que é empreendedor, ou você que vai começar a empreender agora, entenda uma coisa, existe riqueza e existe prosperidade. Riqueza você vai adquirir quando você trabalhar e quando você realmente doar o seu sangue e quando você encontrar ferramentas certas como esse evento, como a mentoria do Instituto Êxito, para que você possa acelerar os seus resultados e se aproximar dos seus sonhos e realizar tudo. Então, entenda, riqueza é uma coisa, prosperidade é outra. Riqueza vem de fora para dentro, prosperidade vem de dentro para fora. Eu perdi a prosperidade que eu tinha dentro de mim. Eu comecei a adquirir grandes riquezas e chegou um dia que eu deitei na minha cama e falei assim, caramba, o que está acontecendo comigo? Eu não estou me reconhecendo mais. Por quê? Eu não tenho mais a alegria que eu tinha antes. Eu tenho tudo na vida, viajo o mundo, eu tenho um monte de carro na garagem, eu tenho os apartamentos, tenho terrenos, eu tenho dinheiro no banco, eu posso fazer o que eu quiser na minha vida, só que o que está acontecendo? Cadê a prosperidade? Cadê a alegria que eu sentia? Aonde está esse negócio? E aí eu comecei a voltar no tempo, comecei a voltar. Nesse tempo, eu fiquei 4 meses perdido, 4 meses infeliz. 4 meses entendendo e procurando aonde eu havia me perdido. Até que teve um dia que eu tive um estalo na minha cama e falei assim, eu sei onde eu me perdi. Eu sei o que aconteceu. O que aconteceu foi exatamente isso aqui que eu vou trazer para vocês, que aqui começa o conteúdo desse treinamento, o conteúdo dessa palestra para vocês. Eu tinha perdido a minha conexão espiritual com o Criador, com Deus, seja lá o que você vai dar de nome aqui. Eu havia perdido isso. Entenda uma coisa. Assim como um peixe depende de uma água para sobreviver, assim como um pássaro depende de uma floresta para que ele possa viver o seu propósito e esteja realmente vivo em espírito, assim como uma árvore precisa estar fincada numa terra, e se você tirar essa árvore da terra, em poucos dias ela vai morrer, assim é o homem. A necessidade do homem para sobreviver é a presença de Deus. Piero, mas como assim? Nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós moramos nesse corpo físico. Então, quando você fica doente, a primeira coisa que fica doente não é o seu corpo físico, é o seu espírito. A primeira coisa que fica danificada não é o seu corpo físico, é o seu espírito. Então, antes de vir refletir no teu corpo, reflete no teu espírito, o que é invisível. E eu me lembro que foi exatamente isso que aconteceu comigo. Entenda, eu quero explicar para você como que foi do início de todas as coisas na criação do céu e da terra e como que está nos dias de hoje. No início de todas as coisas, todos os dias à tarde, Deus ia até o jardim do Éden, tinha um encontro, um chá da tarde com Adão e Eva, tomava um chá da tarde com Adão e Eva e perguntava, ei Adão, como é que estão as coisas? E aí Eva, como é que estão as coisas? Tá tudo bem com vocês?
todos os dias à tarde, a palavra diz assim, ele descia, ia ali, tomava um chá da tarde ali com eles. Eu estou falando chá da tarde para simbolizar, mas ele vinha no soprar do vento, no entardecer, no soprar do vento, ele ia ali e conversava com Adão e Eva. Presta atenção nisso. Ele vinha, isso aqui, ó, ele fazia isso, ele vinha, certo? O que aconteceu? O homem, com o seu instinto pecaminoso, com o seu instinto carne, com o seu instinto selvagem, o homem caiu. Adão e Eva caiu. Adão e Eva pecaram. Eles foram expulsos do Jardim do Éden. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês o que é o Jardim do Éden, para que vocês possam entender. Eles foram expulsos do paraíso. Ao ser expulsos do paraíso, Deus parou de fazer isso aqui, ó. Parei de vir até o homem. Não venho mais até o homem. Então, se o homem quiser, a partir de agora, o homem vem até mim. Porque eu não vou mais até o homem. E essa chave ligou dentro de mim há cerca de 7 anos atrás. Essa chave despertou dentro de mim aonde eu havia me perdido, aonde o Piero havia realmente perdido, havia capotado o seu carro espiritual, a sua prosperidade. E eu comecei uma retomada de voltar às coisas. E por isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje as 7 realidades da identidade do homem na origem. Entenda uma coisa, existem 2 tipos de identidade. Quantos tipos? 2 tipos. Existe uma identidade do papel, que essa identidade você vai para cima e para baixo, você vai viajar, você pega um avião, você vai para o Brasil inteiro, você roda o Brasil inteiro, ou talvez você esteja nos assistindo de um outro país, você pega a sua identidade e você consegue ter acessos em alguns pontos. Só que existe uma identidade espiritual. E o que vai fazer você governar a sua vida, você ser rico de verdade, próspero de verdade, fé inabalável de verdade, corajoso de verdade, ousado de verdade, não ter medo de verdade, é você descobrir a sua verdadeira identidade espiritual. Porque a identidade de papel, ela só serve de acesso em alguns lugares. A identidade espiritual, não importa o lugar, você sabe quem é você. Não importam as pessoas, você sabe quem é você. Não importa a circunstância, você governa. Você lidera e governa. E para que você possa entender as 7 realidades da identidade do homem, na origem, na criação, você precisa entender de onde nós viemos. Nós não viemos simplesmente de uma cegonha. Na minha escola eu falava o seguinte, Piero, você veio da evolução de um macaco, aí tinha aquelas crianças que acreditavam, não, você veio de uma cegonha, e eu falei, cara, mas não é possível que eu vim de uma cegonha, não é possível esse negócio. Será que eu vim mesmo de uma cegonha? Mas será que o homem é a evolução? Não é possível, não. O homem... Eu acredito que o homem veio de algo muito maior. Eu acredito que o homem veio de uma perfeição extraordinária. Então, na minha visão, no meu estudo, no que eu acredito, no que eu estudei durante os últimos 7 anos, o homem é fruto da criação de Deus. Ponto, acabou. O homem é fruto da criação de Deus, certo? Então, eu preciso entender que a primeira realidade, na origem do homem, segundo a criação, é que nós fomos criados com a percepção do quê? Para sermos amados. Então, anota isso aí. Nós fomos criados para sermos amados. Como isso? Em Efésios 1:4 diz assim, mesmo antes de criar o mundo, Deus os amou. Antes de criar o planeta Terra. E se eu for mais profundo ali em Isaías 45:12, entenda uma coisa. Eu vou trazer para vocês as 7 realidades da identidade do homem e vou trazer para vocês versículos que comprovam isso, que está ali no livro da vida, certo? Eu sou um estudioso de grandes livros, sou um estudioso da Bíblia. Por quê? Porque a palavra diz uma coisa, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, enquanto você não estudar, enquanto você não se dedicar, enquanto você não receber conhecimento e buscar sabedoria, você vai ficar sendo tolo, certo? Você vai ficar na mão de outras pessoas. Então, eu decidi não ficar na mão de ninguém. Ficar na mão de Deus e na minha própria mão. Então, eu governo minha vida. Então, essa primeira identidade, nós somos criados para sermos amados, ela vem em Isaías 45:12, que diz assim, eu fiz a terra e eu coloquei nela o quê? O ser humano. O que significa isso? Entenda uma coisa. Quando pai e mãe, você que é pai e mãe que está me assistindo aqui, quando você tem a notícia de que, mãe, você está grávida, ou pai, você vai ser pai. Quando é menino, você prepara todo o quarto do menino, tudo azul, tudo perfeitinho, tudo com cara de menino, tudo com cara de um homem ali. Quando é menina, você prepara tudo de uma maneira feminina. Talvez você coloque rosa, talvez você coloque nude, mas você prepara com uma cara feminina, certo? Então você prepara o ambiente para receber a criança.
É assim, mãe e pai vão preparar o ambiente para receber um filho, prepara um quartinho, prepara algum lugar, um ambiente para receber a criança. Então, entenda isso. Deus preparou o universo, o planeta Terra, antes de nos criar e falou, estou preparando isso porque vem aí homens e mulheres que eu amo na origem. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você não tenha tido amor do seu pai, como eu falei no início. Talvez você não tenha tido amor desse pai. Mas posso te dar um conselho? Se jogue nos braços desse pai e se jogue, sabe, no seu íntimo, ali na sua casa, no seu quarto, você fala assim, eis-me aqui, eu quero sentir esse amor como eu nunca senti antes, eu quero me sentir protegido e protegida como eu nunca me senti antes. Por que eu estou te dizendo isso? Porque todas essas 7 realidades da sua identidade na origem, na criação, quando você estiver empreendendo nos dias maus, porque vai chegar os dias maus, a vida de empreendedor sempre chega os dias maus, nos dias de grandes problemas, sabe o que vai acontecer? Você vai se manter firme, forte na fé, porque você sabe que a vitória é sua, é garantida. Só que quando você não alimenta o teu espírito, você vai na força do seu braço. A força do braço é limitada. Existe uma pesquisa que diz que 1 hora de oração equivale a 7 dias de trabalho braçal. Existe um palestrante internacional, um treinador chamado Jack Canfield, que ele fala que quando você ora, as suas palavras percorrem 10 mil quilômetros e elas têm o poder de modificar cerca de 10 mil quilômetros. Ou seja, a oração é semente. O que é oração? Oração nada mais é do que uma conversa que você tem com Deus. A oração nada mais é do que você dando licença, você abrindo o céu, o homem abrindo o céu, pedindo licença e falando o seguinte, tá aqui as minhas sementes, receba aí, Pai, por gentileza. Aos homens que oram, é isso, é você plantando sementes no reino espiritual para elas serem germinadas e para que ela possa dar bons frutos. Aos que não oram, tá tudo bem, você não gera sementes, você não colhe frutos e você vai na força do seu braço e na força da sua mente. Só que quando eu venho aqui para essa primeira realidade, a primeira realidade me diz que Deus nos amou antes do nosso nascimento. Antes disso, a segunda realidade que você precisa entender, que nós fomos criados para uma vida abundante. Como assim, Pedro? Como uma vida abundante? Se eu for lá em Gênesis 2:15, diz que Deus, o que o Senhor fez? O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. O que significa isso? Éden, nós não fomos colocados numa fábrica, numa caixa, nós não fomos colocados em um lugar que não seja abundante. Nós fomos colocados num lugar de abundância. Éden significa jardim das delícias. Éden significa que a atmosfera céu e terra era uma só atmosfera, não tinha duas, não tinha separação. Até o homem cair, até o homem errar, até o homem pecar, não tinha duas separações. Era uma única coisa. Então, essa atmosfera é uma atmosfera sobrenatural. Então, o homem foi colocado nessa atmosfera. Nós fomos inseridos numa atmosfera de abundância. Nós fomos inseridos numa atmosfera de prosperidade. Então, Deus colocou o homem num jardim extraordinário para o homem ser abundante. Então, escreva aí, por gentileza, eu sou abundante. Entenda uma coisa, eu quero que você compreenda isso. Abundante significa que você foi feito para ter uma vida próspera. Abundante significa que você foi feito para conquistar coisas. Abundante significa que dentro de você carrega a abundância. Só que quando você vem de uma família que é escassa, quando você vem de pobreza, miséria, escassez como eu vim, você acredita que aquilo é tudo para você, que é muito difícil você mudar aquela vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Não viva pelo que você está vendo. Viva pelo que está na realidade, na identidade do como você foi criado. E quando você vem para a realidade de como você foi criado na origem, por Deus, você entende que é questão de tempo para você virar o jogo. Que é uma questão de tempo, de mentalidade, de novas amizades, de ambiente para que você possa mudar o jogo. Olha só, Deus colocou o homem no jardim das abundâncias, ali, jardim do Éden. Uma atmosfera de abundância. Você está nesse evento aqui agora. O que é esse evento? Esse Summit Êxito de empreendedorismo. O que é isso aqui? É um lugar de abundância, uma atmosfera onde o ambiente aqui vai fazer você crescer espiritualmente, mentalmente, empresarialmente e emocionalmente. Certo? Então, essa é a segunda realidade. A terceira realidade, para que você possa entender, que nós fomos criados com a aceitação de Deus. Piero, como assim?
Durante muito tempo na minha vida, eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar comigo. Durante muito tempo na minha vida, sabe o que eu busquei? Eu busquei ser aceito por homens. Eu busquei a validação de pessoas. Eu busquei, será que vão me criticar se eu fizer isso? Será que vão me rejeitar se eu fizer aquilo? Será que se eu me expor, eles vão me validar? Eles vão me aceitar de verdade? Será que se eu for mais ousado, as pessoas vão... Será que elas vão me aplaudir? Elas vão gostar ou elas não vão gostar? Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto eu dependi da aceitação de homens, eu não avancei. Eu não fui ousado, eu não fui corajoso. Aqueles que têm medo de avançar e medo de ser criticado, você nunca vive a sua máxima potência. Dentro de você existe um potencial que eu chamo de um potencial 100%. Só que você está vivendo com 10% do seu potencial. Você tem aí uma capacidade de crescer 10 vezes mais. Como que eu cresço 10 vezes mais? Quando você para de fugir da aceitação de homens, você tem o que? A sua autenticidade. Entenda, eu não preciso da validação de homens se eu já tenho a validação de Deus na origem. Pedro, prova para mim. Vai lá em Gênesis. Entra em Gênesis 1:31, que diz o seguinte: eis que era muito bom. O que é isso? Entenda uma coisa. Todo o planeta Terra foi criado em 7 dias, certo? Na verdade, um dia o Senhor descansou. Um dia foi de descanso. Mas em uma semana foi criado todas as coisas. Planeta Terra, eu, você, todas as coisas. Só que, à medida que as coisas foram sendo criadas, o que aconteceu nesse momento? Deus olhava para a criação, ele criou o céu, o sol, a lua, as estrelas, ele olhou para esse negócio e falou assim, foi bom. Ele criou todos os animais, ele criou os pássaros, aí criou os animais que rastejam, os animais, todos os animais. Ele olhou para aquele negócio, foi bom. Ele foi criando a água, as montanhas, as galáxias, todas as coisas. Ele falou, foi bom. Só que quando ele foi criar o homem, olha isso. Quando ele criou o homem, ele parou. Ele olhou para o homem e simplesmente falou assim, eis que é muito bom. Sabe o que significa isso? Significa que você é diferenciado de todas as coisas no planeta. Existem mais de 6 bilhões de formas de amor, de semelhança de Deus no planeta Terra. Então, eu, você, cada um de nós que estamos aqui nesse evento, você precisa entender que na origem, na sua realidade espiritual, você foi ativado, você foi aceito. Então pare de buscar a aceitação de homens, a aceitação de pessoas, sendo que você já foi aceito e validado na sua origem. Pare de buscar isso. Então, entenda isso. Olha para você hoje, e quando você olhar no espelho, olhe para você e fale assim, eu tenho o sim de Deus na minha vida, eu tenho a aceitação dele. Seja espontâneo do jeito que você é, seja você mesmo, vai para cima, certo? Quarta realidade para que você possa entender, nós somos criados para sermos a expressão da imagem e semelhança de Deus. Como assim, Piero? Entenda isso. Em Gênesis 1:26 diz exatamente essa frase aqui, depois você pode buscar aí. Façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Olha isso que interessante. Entenda uma coisa, enquanto os animais eles eram a evidência da criatividade de Deus, o ser humano, ele representava o quê? Carregaria a imagem de Deus. Enquanto o céu, a terra, as estrelas, eles carregariam o quê? A semelhança do próprio Deus. Não. Para o homem, quando Deus olhou para o homem, o que ele fez? Ele viu o próprio, não era semelhança, não era tipo assim, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui com... Peraí, os animais, eles representam isso. Não, o homem é a própria imagem. Então, entenda uma coisa. Quando você olhar para alguém na rua hoje, quando você olhar para alguém aí na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, entenda que ali existe uma peça de um quebra-cabeça do amor e da aceitação e da imagem do próprio Deus. Por isso que eu digo que eu preciso cuidar das pessoas para que Ele possa cuidar de mim. Por isso que eu digo que eu preciso respeitar as pessoas. Por isso que eu digo que eu preciso amar as pessoas. Porque quando eu amo as pessoas, eu estou amando o próprio Deus. E olha só que interessante isso. Nas empresas, nas organizações, no empreendedorismo,
eu preciso entender que quanto mais pessoas eu sirvo, quanto mais pessoas eu ajudo, quanto mais pessoas eu transformo, mais próspero eu sou, mais rico eu fico. Por quê? Por isso tem a ver com o reino, isso tem a ver com o propósito de Deus na terra, isso tem a ver com o quê? Com você ser imagem e semelhança dele. Então, deixa eu te dizer uma coisa, você e eu, nós temos a identidade. Na identidade, nós temos a imagem e semelhança dele. Então essa é a quarta chave que você precisa entender, a quarta realidade da nossa identidade espiritual para que você possa ser ativado. Quinta realidade, para que você possa entender, nós somos criados e validados pela a bênção de Deus. Isso é muito poderoso. Olha só que interessante. Eu me lembro que todas as vezes que eu vou sair, quando os meus pais moram na casa deles em São Paulo, eu moro em Alphaville, próximo de São Paulo. Só que todas as vezes que quando eu estou com os meus pais, eu estou com a minha mãe, eu vou talvez dar um treinamento, né? A gente tem uma série de treinamentos lá para espiritualidade, para prosperidade e para crescimento da X lá na empresa. E toda vez que eu vou dar um treinamento, a minha mãe, ela tem o costume, e quando ela vai no evento, claro, quando ela vai, ela tem o costume de chegar até mim, ela tem o costume de pôr as mãos assim na minha cabeça, assim, ó. Ela fecha os olhos, eu fecho os olhos, ela fala, meu filho, eu te abençoo. Eu não sei você, mas eu recebo uma força tão sobrenatural de receber a bênção de uma mãe, a bênção de um pai. Eu recebo como se fosse um superpoder dentro de mim. Eu recebo como se fosse algo entrando dentro de mim, uma força sobrenatural dentro de mim, da bênção dela sobre a minha vida. E olha só que interessante. Quando eu vou lá em Gênesis 1:28, diz o seguinte, e Deus os abençoou. Sabe o que significa isso? Que você é a própria bênção. Então, o que você decidir fazer para empreender tem que dar certo e prosperar e você ficar multimilionário mesmo, porque você é a própria bênção. Então, quando você é a própria bênção, você tem que entender que você não é Quando tem um descaso, uma contenda, uma tribulação, você é a pessoa que traz a paz, porque você é a própria bênção. Quando tem alguém muito triste, quando alguém está amargurado, contrito, não, você traz a alegria, porque você carrega a própria bênção. Quando alguém está pensando negativamente na sua empresa, falando que não vai dar certo, você fala, não, vai dar certo, porque você é a própria bênção. Entenda uma coisa, lá atrás, quando eu vou em Gênesis também, Abraão, um cara covarde, um cara medroso, um cara comum, foi lá e teve um encontro com Deus. Deus falou para ele o seguinte, Abraão, pega as tuas coisas aí, pega tudo que é teu, sai da tua casa, da tua parentela, que eu te mostrarei um novo caminho, eu vou te dar nações. Abraão falou, beleza, eu vou, tô junto com você, vamos para cima. Só que ele complementou com uma coisa, e tu serás uma bênção. Sabe o que significa isso? Tu serás uma bênção? Significa que qualquer lugar que Abraão fosse, ele ia prosperar e ser rico. Então, quando eu pego essa palavra para mim, eu entendo que eu carrego a própria bênção na identidade, na origem. Porque Deus estava falando para Abraão naquele momento o seguinte, Abraão, vai lá em Gênesis 1:28, porque eu já te abençoei. Só que tá bom, eu vou te abençoar de novo, mais uma vez, para que você possa entender quem é você. Então você que está me assistindo aqui agora nesse evento, nesse treinamento extraordinário, o maior treinamento, o maior evento de empreendedorismo desse país, entenda uma coisa, você carrega dentro de você a própria bênção. Bata no peito assim e fala assim, eu sou a própria bênção. Bata aí, quero ver. Bata aí isso, fala eu sou. Porque esse eu sou tem o poder. E olha só que interessante, quando Jesus era conflitado por pessoas, mestres religiosos, pessoas da lei, pessoas comuns, pessoas que queriam paralisá-lo, perguntavam para ele o seguinte, quem é você? Em outras palavras, ele falava para as pessoas, eu sou a própria bênção. Porque ele falava o seguinte, eu sou a luz desse mundo, eu sou o pão da vida. E quem vinde a mim jamais terá sede. Eu sou. Ele estava falando o seguinte, ei, eu carrego dentro de mim a própria bênção. Então, aonde você estiver, tem que prosperar, tem que dar certo, porque você tem a marca de uma promessa. Só que toda marca de promessa, ela passa por 3 etapas. Quais são, Pieiros? A promessa, a preparação e o cumprimento. E você está nesse evento fazendo o quê? Se preparando, porque a promessa já foi dada. E quando você se prepara, você está próximo e próxima do quê? Do cumprimento. Então vai se cumprir quando você pegar essa identidade. Então a quinta identidade, realidade da sua identidade, é você entender que você é a própria bênção.
Então, você foi abençoado no seu nascimento. Você foi abençoado antes mesmo do ventre da tua mãe. E você precisa carregar isso aí. Então, a partir de hoje, quando você chegar na sua empresa, quando você chegar para trabalhar, quando você estiver andando na rua, caminhe com autoridade. Caminhe com alguém que realmente que carrega essa marca, que está em preparação constante, que realmente vai herdar algo sobrenatural, certo? A chave número 6, a realidade número 6 da sua identidade, ela diz o seguinte: nós somos criados para sermos fecundos e multiplicar na terra. Essa chave aqui, talvez tenham mulheres que estejam nos assistindo agora, ou homens, que o médico deu um diagnóstico para você de falar o seguinte: ei, você não pode ter filho nessa geração, você não pode ter filho. Deixa eu te dizer uma coisa, dentro dos meus treinamentos, eu já tive alguns casos de diagnósticos assim. Não, a probabilidade aqui não vai poder ter filho. Deixa eu te dizer uma coisa. Entenda isso. Quando você vai para o livro da vida, para a inteligência espiritual, quando você vai para a realidade espiritual, você tem que entender o que é verdade e o que é criação da cabeça do homem. O que é criação de algo que os olhos naturais estão vendo. Os olhos naturais podem até ver uma coisa ruim, mas o teu olho espiritual tem que sempre ver o quê? A bênção, você ela própria. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu vou em Gênesis 1:28, diz o seguinte: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Deus dando uma ordem para as pessoas: sejam fecundos, multipliquem e encham a terra. Ou seja, eu preciso entender, se eu tenho um sonho de ter filho, se eu tenho um sonho de herdar uma família, de ter esse patrimônio, a palavra está me garantindo que eu tenho. A partir de hoje eu tomo posse, eu vou multiplicar na terra, eu tomo posse. Então, mães e pais que sonham em ter filhos não podem. Aqui nesse evento, talvez você veio para aprender sobre empreendedorismo. Você está aprendendo sobre inteligência espiritual, sobre fé e sobre você ser um ser ilimitado quando você está diante daquele que é ilimitado. Então, põe a mão no seu ventre, põe a mão onde está tudo paralisado e fala assim: a partir de hoje tem a vida aqui dentro, em nome daquele que está acima de todos os nomes, certo? Você vai repetir aí. Deixa eu te dizer uma coisa. Vai dar certo. Eu tenho testemunhos do Brasil, tenho testemunhos de Portugal, tenho testemunhos de vários lugares, porque não tem como, a palavra está me garantindo, ela está me falando isso. Então a chave número 6, a sexta realidade, é você entender que você foi feito nessa geração para multiplicar e ser frutífero. A chave número 7 diz o seguinte: da realidade do homem, na sua origem, realidade espiritual, que nós somos criados para exercer domínio. Como assim, Pedro? Em Gênesis 1:28 diz o seguinte: tenham domínio sobre o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o céu, sobre todo animal, todos os animais que estão sobre a terra e aquele que rasteja sobre a terra. Tenham domínio, dominem, tenham mentalidade de governo. Deus criou o ser humano com mente de governo. Só que entenda, mente de governo, coração de servo. Mente de governo, coração disposto a servir. Então você como empreendedor, se você não tiver mente de governo, você não vai ser capaz de crescer como você deve crescer. Só que se você não tiver coração de servo, você não vai ser capaz de prosperar como você vai prosperar. Então nós fomos criados para sermos governo nessa terra, ou seja, embaixadores do reino na terra, governadores do reino nessa terra, certo? Então, resumindo para vocês aqui as 7 realidades da identidade espiritual sua, segundo a criação origem. Primeira delas, vamos lá, tá pronto para repetir comigo aí? Bora para cima? A primeira delas, entenda isso, que nós fomos criados para sermos amados. Essa é a primeira. Fomos criados para sermos amados. A segunda, que nós somos criados para ser abundante. Essa é a segunda. A terceira, que nós somos criados com aceitação de Deus, ou seja, nós somos aceitos e validados por Ele. A quarta realidade, para que você possa entender, nós somos criados para sermos a expressão, imagem e semelhança do próprio Criador, do próprio Deus. A quinta realidade, para que você possa entender, ela diz o seguinte: nós fomos criados e validados pela bênção. Ou seja, nós somos a própria bênção nesse planeta Terra, nessa geração. A sexta realidade, nós somos criados para sermos fecundos. Essa é a sexta realidade. A sétima realidade, para que você possa entender, nós fomos criados para exercer domínio sobre todas as coisas. Para mim, essas 7 realidades ativa a sua identidade verdadeira. Esquece tudo que você aprendeu até hoje. Esquece o que os teus pais te falaram. Esquece o que os teus amigos te falaram. Esquece o que as pessoas que te criaram falaram. Esquece tudo isso. Vai para a origem.
o que está escrito na sua identidade espiritual. Ative isso diariamente. Se conecte diariamente com o Criador e fala com Ele, eis-me aqui hoje, mais um dia. Amanhã, eis-me aqui hoje, mais um dia. No outro dia, eis-me aqui hoje, mais um dia. Sabe por quê? Porque tudo que Ele quer é homens e mulheres de fé forte. Porque quando você tem fé forte, você é capaz de exercer domínio e você é capaz de se diferenciar de todas aquelas pessoas que estão no mercado porque você é imparável, certo? Espero ter contribuído com você nesse evento extraordinário. Espero ter feito sentido para você nesse evento extraordinário. Para você que está aqui hoje, eu quero dar uma salva de palmas para você, que está aqui nesse evento único, o maior evento de empreendedorismo, de tecnologia, de marketing digital desse Brasil. Espero que você tenha aprendido sobre inteligência espiritual, aprendido sobre governo para você, aprendido sobre quem é você na origem, certo? Muito prazer, eu sou Piero Tavolazzi, minhas redes sociais é @Piero Tavolazzi, com Y, às vezes aí no final. Beijo no teu coração. Tamo juntos, vamos pra cima. Você nasceu para crescer e ser 10 vezes maior do que você é hoje. Tome posse disso. Black Friday Uninassal. Chegou a hora de aproveitar as melhores oportunidades do ano. Na graduação presencial tem desconto de 60% nas mensalidades durante todo o curso. Já a graduação digital tem mensalidades a partir de R$ 99,90 mais 3 cursos livres grátis. E ainda, cursos de pós-graduação com mensalidades a partir de R$ 169,90. Acesse blackfriday.uninassal.edu.br e faça parte da revolução. Uninassal, o aprendizado não para.